Estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que traz o título A Igreja e o Reino de Deus, a qual será ministrada presencialmente no dia 28 de janeiro de 2024. Na lição passada, a lição de número 3, nós aprendemos a respeito da igreja, a sua natureza, ou seja, a natureza da igreja, na sua função local, na sua função confessional, na sua função universal, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro dos mais diversos aspectos. A igreja como um organismo espiritual e também como um organismo jurídico, um organismo material, uma organização também formada por pessoas humanas. Hoje nós vamos tratar a respeito do reino de Deus. Então nós entendemos que o reino de Deus é o conjunto de elementos criado por Deus e por ele administrada, o conjunto de bênçãos que Deus implanta sobre a sua igreja ou sobre os seus filhos de um modo geral. Esta lição, ela traz o texto áureo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos 1:15. A verdade prática nos ensina: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então, a função da igreja é pregar o arrependimento, para que as pessoas venham desfrutar das bênçãos inerentes a esse reino. Então, nós entendemos que o reino de Deus está, a princípio, também implantado dentro de nós. Agora, para usufruir essas bênçãos, esses benefícios, é preciso que as pessoas se arrependam dos seus males e aceitem a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Esta lição, ela está baseada em Marcos capítulo 1, os versículos 14 e 17, que nós vamos ler cada um deles. São apenas alguns versículos que diz: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Que é justamente essa a missão da igreja, a missão de cada um de nós, que é pregar o evangelho. E ele, usando uma metáfora muito significativa, ele mostra que os pescadores de homens são aquelas pessoas que lançam a rede da palavra, lançam a mensagem salvífica, a mensagem transformadora, para que as pessoas, uma vez crendo e uma vez arrependida, possam desfrutar das bênçãos que estão no reino de Deus. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro diz: a natureza do reino de Deus. O segundo, a igreja e as dimensões do reino de Deus. E o terceiro, a igreja no contexto do reino de Deus. Na introdução, que eu vou ler ipsiliter, a Bíblia apresenta Deus como Rei, segundo Salmo 47:6 e também 52:7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há, sobre o reino
governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte deste reino, e por isso Deus estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então fica aqui claro, esclarecido, de que se trata o reino de Deus. Agora eu quero acrescentar que dentro desse mundo caótico, dentro deste mundo que jaz no maligno, neste mundo aonde dentro de uma esfera humana ele está no caos e caminha para o ápice desse caos, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, está inserida dentro desse sistema. Então, ela caminha paralela a este elemento, a esta conjuntura do reino das trevas. No universo, existem dois reinos: o reino da luz, ou o reino de Deus, e o reino das trevas. É bom frisar que, em termos físicos, os dois não estão tão separados fisicamente. A igreja ela foi lançada aqui. Observamos que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste século, ou seja, esse mundo. É ele quem governa. Deus não perdeu o controle, é bom frisar. Deus é soberano. Deus, ele reina absoluto, porque tudo o que acontece é porque já estava previsto dentro da vontade de Deus, dentro das profecias bíblicas. Deus já pré-estabeleceu todos os acontecimentos. Nós também precisamos entender isso. Todos os acontecimentos já estavam previstos. Porque muita gente questiona por que tanto conflito, por que esses desentendimentos dentro do mundo inteiro, que vocês estão me entendendo. Observa que nós estamos à beira de um grande problema, muito sério. Aí questiona-se onde está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está aqui, exercendo o seu papel, a sua função, independente dos acontecimentos, porque a igreja ela é livre e soberana em Cristo. Então ela exerce a sua função dentro do que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, ele como a cabeça da igreja. Então no item 1 diz a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal. Ou seja, tudo que no mundo há, tudo que existe, está sob o controle de Deus. Isto é claríssimo. Nós notamos pela sua palavra, pelo que nós aprendemos nas indeléveis páginas da Bíblia Sagrada, que Deus exerce o pleno controle. Eu editei um vídeo a respeito de algo semelhante, aonde existe uma grande pirâmide. Essa grande pirâmide, ela tem a grande massa na sua base, aonde está o povo de modo geral, e também um pouco acima desse povo o sistema religioso e assim sucessivamente, mas quase no topo está o grande agente das trevas. Ele é quem dita esses acontecimentos ruins. É bom frisar
que acontecem na terra, mas acima desse, no cume, no topo mesmo está Deus, é Ele quem está no controle, porque tudo que acontece abaixo dele é com a sua permissão e já foi pré-estabelecido. Aqui nós temos, conforme diz o comentarista, Deus é o rei de toda a terra. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Observa isso. Porque a coisa que acontece, que nós pensamos que está fora do controle de Deus. Porque às vezes ficamos pasmos com acontecimentos chocantes. E alguém pergunta, aonde está Deus que não viu isso? Deus está exercendo o seu domínio sobre todas as coisas. Agora, Ele permitiu, Ele é soberano e Ele sabe o porquê. De maneira que, assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade, isto é, Deus é o rei do universo e, como tal, Ele tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais, conforme está lá Daniel 4:35, que nós podemos observar. Isso significa que nada nem ninguém estará fora do controle de Deus. O subitem 2 diz assim, a soberania divina e os acontecimentos no mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse um controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e os demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre tudo. Ele domina, ele dá relativa liberdade aos seres, relativa, mas ele não perde o controle. Tanto o reino humano como o reino das trevas, ele exerce uma função de relativa liberdade. Eles vão até aonde Deus permite. Agora, existem os motivos, as razões pelas quais Deus permite esses acontecimentos. Eu volto a afirmar, tudo que vai acontecer e o que está acontecendo no mundo, Deus já sabia de tudo isso, já estava previsto. Questiona-se por que essa condição, esse estado que o mundo vive. Primeiro, porque, embora estando Deus exercendo o controle de toda a criação, o mundo foi entregue ao príncipe das trevas. É ele quem reina aqui. Eu volto a afirmar. É o maligno quem reina. É ele quem inspira os governantes, as pessoas, os príncipes, os reis, os sistemas, as organizações, eles são inspirados, é pelo maligno. Observamos comportamentos humanos que a gente fica pasmo e até pergunta, será que foi um ser humano que agiu desta forma? Será que isto é humano? Com esse comportamento? Por que um ser humano se autodestrói?
Por que ele destrói o seu próximo? Ora, eles estão sob o controle das trevas. E controlando as trevas está Deus. Porque este só permite, só faz o que Deus permite. E quando Deus permite alguma coisa, é porque Ele quer punir essa humanidade que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Simples assim. Quando nós afirmamos que o mundo jaz no maligno, ou seja, os seres humanos estão distantes de Deus, eles negam a Deus, eles desobedecem os ditames divinos, eles agem por conta própria, eles se comportam como se Deus não existisse e, por certo, eles receberão a punição que lhe é devida. Agora eu volto também a afirmar que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está também usufruindo das bênçãos do reino de Deus, ela está inserida dentro desse contexto. A igreja sente os efeitos, ela presencia esses descasos, esses problemas que acontecem no mundo, mas ainda ela está no mundo. As trevas não agem com plena e total liberdade, porque Deus não permite. A Bíblia diz que o anticristo não domina plenamente porque existe um que o detém. Quando a igreja for tirada da terra, ou seja, no arrebatamento da igreja, então Satanás, na pessoa do anticristo, da besta e do falso profeta, irão exercer quase pleno controle. Ele não vai exercer total controle e absoluto controle, porque Deus também ainda não vai permitir. Quando a igreja for arrebatada, então as pessoas que ficarão na terra, eles vão receber o castigo que lhe é devido. Quem vai castigar Deus de forma indiretamente? Deus vai usar, porque Deus nunca castiga de forma direta. Ele usa os demônios, o maligno, para castigar o homem. Então, essas pessoas serão punidas. Quem ficar na terra serão punidos. Eles vão provar da ira de Deus. É só ler as Escrituras que automaticamente iremos perceber essas coisas. No item 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Diz então, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor Jesus, vemos um aspecto importantíssimo na sua compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor Jesus disse que o reino de Deus havia chegado. Onde está o reino de Deus, então? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico,
mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas, libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Então nós já entendemos que o reino de Deus é o conjunto de bênção, são os milagres operados no poder do Espírito Santo. E o agente dessa operação, o canal desta operação é a igreja. A igreja, ela está no mundo para revelar, para manifestar o reino de Deus, para que mais pessoas, ou para que as pessoas tomem conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo e venha também ser inserida neste reino. Nós estamos diante de dois reinos. O reino de Deus, que é o reino do Senhor Jesus Cristo, e o reino das trevas. Dois grupos de pessoas. Pessoas que estão na luz e pessoas que estão nas trevas. A função da igreja é levar a essas pessoas que estão nas trevas o pleno conhecimento da verdade, para que eles mudem de reino, eles saiam do reino das trevas e passem para o reino da luz. Há dois grandes grupos de pessoas. No grupo oposto, ou seja, o grupo das trevas, nós subdividimos em dois grupos. O grupo das trevas é formado por pessoas que não creem em Deus, embora saiba da sua existência. E existe também o grupo das pessoas que pensa que creem em Deus, mas que estão ainda no reino das trevas. Essas pessoas que pensam que creem em Deus são as pessoas religiosas. São as pessoas que pensam que, através de um ritual, de uma liturgia, eles estarão salvos. Mas, infelizmente, a religião não vai salvar essas pessoas. O que salva as pessoas é o arrependimento, é a crença na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Veja que toda a mensagem do Evangelho, ele aborda isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É mediante o arrependimento, é o abandono das práticas antigas, das ações pecaminosas, das ações que desagradam a Deus. E as pessoas devem passar para o outro lado, tanto as pessoas que negam a existência de Deus, eles fazem oposição a Deus, como também as pessoas que pensam que estão servindo a Deus, mas que na realidade eles estão servindo ao outro lado. A missão principal, fundamental da igreja é trazer as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Nós podemos observar um exemplo disso, ou pelo menos uma figura desse fato, quando a gente lê nos evangelhos a ressurreição de um jovem, o jovem filho de uma viúva, da cidade de Naim. A Bíblia diz que havia duas multidões. Uma multidão chorando, triste, seguia o enterro,
e a outra multidão, alegre, seguiam a Jesus. Houve ali o encontro das duas multidões. A multidão que seguia o morto e a multidão que seguia a vida. Quando Jesus encontra com a multidão que seguia o morto, ele fez um grande milagre. E muitas pessoas que estavam tristes, chorando, passaram a rir, passaram a se alegrar, passaram para o outro lado da multidão. Eu não sei em que multidão está inserida você. Existem duas multidões. Uma multidão que segue a Cristo e uma multidão que estão sendo beneficiada com o reino de Deus, que estão em Cristo. A nossa missão, a missão da igreja é justamente trazer para o reino da luz aqueles que estão entre a multidão que chora. No item 3, fala assim, o reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje, e mesmo sendo possível, já existe experimentá-la. Agora, nós já podemos experimentar esta realidade agora. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Isso aqui, o nosso comentarista fala do milênio. A implantação plena, visível, concreta do reino de Deus será implantada no milênio, ou seja, após o arrebatamento. Durante o arrebatamento e durante os 7 anos que a igreja vai estar no céu com Cristo, recebendo os seus galardões, as pessoas irão receber os seus galardões, se beneficiando das delícias que Deus ofereceu como presente por vencer ao estar neste mundo em conflito. Nesse espaço de tempo, ou seja, 7 anos, estará a terra sendo subjugada ao maligno. Num sofrimento que sem precedente, nunca houve sobre a terra tamanha dor, tamanha angústia. No final destes 7 anos, quando a igreja voltar com Cristo à terra, então Jesus Cristo irá estabelecer o seu reino literal sobre a terra e ele irá governar a partir de Jerusalém, onde irá se assentar no trono de Davi, no templo que será construído em Jerusalém, queiram ou não, aceitem ou não, acreditem ou não, o templo será reconstruído e o Senhor Jesus Cristo literalmente estará presente. E por 1000 anos ele vai reinar. Mas nós já estamos nesse reino. Agora, o reino de Deus pleno, concreto, visível, vai acontecer no milênio. O item 3 diz a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e o reino de Deus. Deus deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Isso é evidente, né? Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Ela faz parte do reino de Deus. A igreja está inserida no reino de Deus. Já vimos antes que tudo que se relaciona a Deus, toda a criação,
todo o conjunto de bênçãos, de milagres, de operações operadas pelo Espírito Santo fazem parte do reino de Deus. A igreja expressa o reino de Deus. Aonde é que nós encontramos o reino de Deus? Aonde nós podemos ver o reino de Deus? É só olhar para a igreja. Quando olharmos para a igreja, nós estaremos vendo o reino de Deus, porque dentro da igreja é manifesto todos os elementos inerentes a esse reino. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem remendo que ele faz na história da salvação. Ela foi projetada e planejada. Ela é a eleita de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, ou seja, a nova aliança, a aliança em Cristo, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecida o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. O grande instrumento, o veículo que manifesta, que divulga o reino de Deus no mundo é a sua igreja. A igreja é o agente que Deus utiliza para revelar o seu reino. A igreja é a grande embaixadora dos céus aqui na terra. Ela é a representação do reino de Deus. A igreja é a mensagem do reino de Deus. Ela transmite a mensagem salvífica. Ela transmite a Cristo. A igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja que prega o evangelho genuíno, é justamente a igreja que representa esse reino. Então, diletos, amados, queridos irmãos, se você que não conhece esse reino, se você ainda não usufruiu de alguns benefícios desse reino, é muito simples. A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho é muito simples e traz uma linda frase falada ou repetida várias vezes no evangelho. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O arrependimento e a crença é o suficiente para se ingressar no reino de Deus. É o seu passaporte. É a sua credencial para entrar nesse reino. Desde o princípio, Jesus disse que estava anunciando um reino e o povo não entendia. O povo não entendeu que reino era esse, pensava que era um reino terreno. Ficaram com medo, com ciúme, achavam que ele ia derrubar o governo romano e implantar um reino terreno. Mas ele foi muito claro quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, ele é invisível. E todos estão convidados para fazer parte deste reino. Amém? Deus vos abençoe e até a próxima lição.